Olá, este é o segundo vídeo sobre conjuntos irredundantes em 6 estrelas álgebras. E neste vídeo abordaremos os conjuntos ortogonais. No final do último vídeo, eu mostrei dois exemplos de conjuntos irredundantes em 6 estrelas álgebras. Um era nos compactos e outro era nas 6 estrelas álgebras da forma C0 de x, para x em espaço localmente compacto. E lá eu só mostrei os conjuntos irredundantes e eu não acabei provando que eles eram de fato irredundantes. Mas na verdade a prova vai seguir dos resultados que vamos ver nesse vídeo. E nos exemplos que vimos no vídeo passado, os dois conjuntos tinham uma propriedade interessante, que era qualquer dois elementos que você pegasse desse conjunto, o produto entre eles daria zero. Então, famílias com essa propriedade, que dado qualquer dois elementos o produto dá zero, que são chamados de conjuntos ortogonais. E nesse vídeo estudaremos qual é a relação entre essas famílias e conjuntos irredundantes. Então vamos começar. Então começamos com o lema. Então suponha que eu tenho um x, que é um subconjunto de uma C-estreira álgebra A, e ele é formado por elementos autoadjuntos. E ele tem a propriedade que o A-alfa vezes A-beta é sempre igual a zero para todo alfa diferente de beta. Então estou falando que é um conjunto numa C-estreira álgebra formado por elementos autoadjuntos e que são 2 a 2 ortogonais. O produto de dois elementos quaisquer distintos é sempre igual a zero. Então eu tenho que esse conjunto ele é automaticamente irredundante. Então basicamente esse lema diz que se uma família ela é autoadjunta, isso já é uma condição suficiente para garantir que esse conjunto também é irredundante. Então vamos olhar aqui a prova. Então começamos a prova, fixamos um alfa. A primeira observação é a seguinte: se eu formar esse conjunto aqui, que eu estou denotando por A-alfa, ele é formado por todos os elementos que estão na álgebra, tal que o produto com A-alfa, tanto pela direita quanto pela esquerda, ele é igual a zero. Ou seja, eu estou pegando todos os elementos da C-estreira álgebra A que é ortogonal com A-alfa. Então, isso é uma subálgebra de A. Na verdade, o que ainda é mais geral do que isso, qualquer que seja o elemento autoadjunto que eu pegar na C-estreira álgebra, se eu pegar o conjunto formado por todos os elementos que são ortogonal a esse elemento, isso é sempre uma subálgebra. Então aqui que vem a necessidade do autoadjunto. Então eu tenho a primeira parte que esse conjunto A-alfa ele é uma subálgebra. E aí, pela nossa hipótese do conjunto X ser formado por elementos 2 a 2 adjuntos, né? Porque X é uma família ortogonal, eu obtenho que os A beta vão pertencer a essa álgebra A-alfa, para todo beta diferente de alfa. E para concluir, observo que o próprio elemento A-alfa não pertence ao A-alfa. Claro, aqui estamos considerando que todos os elementos aqui são não nulos, né? Bom, então eu fixei um alfa, peguei o elemento A-alfa, mostrei que eu consigo separar os outros elementos que são diferentes de A-alfa por uma C-estreira álgebra, no caso o A-alfa. Isso mostra então que esse conjunto X ele é um conjunto irredundante. Então, só sumarizando, se eu tenho uma família que ela é ortogonal, então essa família ela é um conjunto irredundante. Então aqui eu tenho uma implicação, né? Uma família ortogonal vai implicar num conjunto irredundante. Então, uma das questões principais que temos aqui é saber se toda C-estreira álgebra não separável possui um conjunto irredundante não enumerável. Bom, com essa implicação, eu poderia fazer essa questão aqui, né? Será que toda C-estreira álgebra não separável possui, ou pelo menos é consistente que possui, uma família não enumerável ortogonal de elementos autoadjuntos? Porque, claro, né, uma resposta afirmativa para essa questão também implicaria que uma C-estreira álgebra não separável possuiria um conjunto irredundante não enumerável. Porque se ele possui um conjunto ortogonal não enumerável, como vimos anteriormente, ele vai possuir um conjunto irredundante não enumerável. Mas essa questão, como colocada aqui, a resposta para ela é não. Tanto no caso comutativo como não comutativo. No caso comutativo é mais simples de ver, porque
Se eu pegar uma cesteira álgebra da forma C de K, para K um compacto Hausdorff, só como exemplo, então se eu tenho um C de K, esse C de K ele possui uma família ortogonal não enumerável, isso implicaria que K não é CCC, ou seja, ele teria uma cadeia de abertos 2 a 2 disjuntos não enumerável. Mas em GFC mesmo é fácil ver que eu tenho espaços que são não separáveis, mas que são CCC. Por exemplo, basta pegar o K igual a 2 a lambda, a lambda maior do que o contínuo. Então esse K aqui ele é não separável. Por ele ser não separável, então o peso de K vai ser maior do que ômega. Se o peso é maior que ômega, então o C de K aqui é não separável. Então eu tenho um C de K não separável que é CCC. Portanto, ele não possui família ortogonal não enumerável. Então esse aqui seria um exemplo de um C de K, ou seja, um exemplo onde que isso não é verdade por caso comutativo. Agora, por caso não comutativo, vamos ver alguns exemplos. Então, no caso não comutativo, também existem cesteira álgebras não comutativas e não separáveis e que não possuem famílias ortogonais não enumeráveis. Para citar alguns exemplos, então primeiro eu tenho aqui assumindo a hipótese contínua, então é um exemplo consistente. E lá nessa construção de Ackman e Donian, nesse artigo aqui que eu estou citando aqui, eles têm um exemplo de uma cesteira álgebra não comutativa, não separável, mas que não possui famílias ortogonais não enumeráveis. Mas mesmo em GFC, eu tenho um exemplo parecido, construído por Popa, nesse artigo aqui. Então, mesmo em GFC eu tenho um exemplo de uma cesteira álgebra não comutativa, não separável e que não possui famílias ortogonais não enumeráveis. E só um comentário, essa construção aqui de Ackman e Donian foi depois modificada em 2017, onde Brich e o Cosmide meu co-orientador, eles removeram a hipótese do contínuo dessa construção e construíram esse mesmo exemplo aqui em ZFC. E todos esses exemplos aqui, na verdade, eles fazem parte de uma classe de exemplos de cesteras álgebras não comutativas que não possuem subálgebras comutativas não separáveis. Ou seja, eles são não comutativas e toda álgebra comutativa que tem, toda subálgebra comutativa são pequenas, né? No caso, pequeno no sentido aqui de separáveis. Bom, conjuntos ortogonais implicam conjuntos redundantes. E aqui fica uma pergunta para saber se vale a volta, né? Se conjuntos redundantes implicariam conjuntos ortogonais. Em particular, se a existência de conjuntos redundantes não enumeráveis implicaria em conjuntos ortogonais não enumeráveis. Uma resposta afirmativa, se eu tivesse uma resposta afirmativa aqui, e como já sabemos que existem em GFC exemplos de cesteras álgebras não separáveis que não possuem conjuntos ortogonais não enumeráveis, então isso implicaria que eu teria exemplos em GFC de cesteras álgebras não separáveis que não possuem conjuntos redundantes não enumeráveis. E nesse caso eu não teria mais nada o que fazer. Mas felizmente, existem cesteras álgebras que possuem conjuntos redundantes não enumeráveis, mas que não possuem conjuntos ortogonais não enumeráveis. Então aqui a volta aqui dessa flecha aqui não vale, porque eu tenho cesteras álgebras que possuem conjuntos redundantes não enumeráveis, mas que não possuem conjuntos ortogonais não enumeráveis. Logo, conjuntos redundantes não implica conjuntos ortogonais. Bom, como exemplo, basta pegar, por exemplo, a cesteira álgebra construída por Ackman e Donian ou a nova versão por Brich e Cosmide. Então, na verdade, esse vídeo aqui foi para mostrar que conjuntos ortogonais vão implicar em conjuntos redundantes, mas não vale a volta. E para concluir, eu deixo aqui algumas referências, onde que tem as construções que eu mencionei nesse vídeo. Aqui continua a minha tese de doutorado como referência principal. E também, eu esqueci de mencionar no primeiro vídeo, tem também uma das referências principais é o artigo que eu tenho com o meu co-orientador. E aqui o artigo de Popa. Obrigado.